Medos infantis, medo de monstro, de vampiro, de zumbi, medo do escuro. Teu filho está passando por esta fase. Como lidar com ela? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no nosso episódio de Cadê o Manual? Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e colaboradora aqui do Grandes Pequeninos. E este é um assunto que muitos pais têm dúvida. Ficam apreensivos como lidar com o medo infantil. Bom, quero começar dizendo que ele é muito comum entre 4 e 6 anos de idade, porque é uma fase em que a criança ainda não distingue realidade e fantasia, ela ainda está num pensamento muito mais concreto e aquilo que ela vê, ela entende como sendo verdade. Então é muito comum nesta fase e também é comum aparecer nos momentos em que ela está sozinha ou na hora de dormir. Por quê? Porque nesse momento ela parou de trabalhar a mente. É como a gente no mundo adulto. Quando que vem as preocupações? Quando a gente pausa e deita na cama, ou quando a gente está parada sozinha, aí começa a vir alguns pensamentos. Mas enquanto a gente está ocupado, eles não vêm. Então é muito comum que os medos da criança apareçam, principalmente na hora de dormir. Mas e aí, o que fazer com este medo ou para ajudá-la a superar este medo? Eu vou começar dizendo o que não fazer, ok? A primeira coisa a não fazer é não dizer para ela que isso não existe. Porque na sua realidade, de fato não existe. Mas na dela, como eu acabei de dizer, como ela não separa o mundo real do mundo de fantasia, na cabecinha dela, sim, existe. É verdade, porque ela está vendo. Ela está vendo no joguinho, ou no desenho, ou alguém contou uma história. E como ela então faz aí uma confusão entre realidade e fantasia, nada vai adiantar você dizer que não existe. Esse é um aspecto. O segundo é não menospreze, não ridicularize a criança, dizendo você é boba, isso é uma bobagem, para com isso, você é medrosa. Esse tipo de aconselhamento também não ajuda em nada, porque o sentimento dela é real, ela sim está com medo. Então, o que é importante fazer? Vamos para a nossa terceira dica: acolher. Acolher de maneira que ela se sinta protegida, que ela se sinta segura, especialmente no momento em que o medo está acontecendo. E depois você vai fazer outras coisas que vai ser a nossa quarta dica. Mas aqui nessa terceira eu quero reafirmar, né, o quanto é importante que naquele instante em que a criança está emitindo o comportamento de medo, que você tenha um acolhimento até físico mesmo para com a criança, de abraçar, de dizer eu estou aqui, eu estou com você, está tudo bem. E aí então nós vamos para a quarta dica, que é importante que você observe de onde ela está recebendo as informações, as imagens, as histórias que a estão levando a ficar com medo. É comum que venha de joguinhos, é comum que venha de desenhos. E hoje a criança, claro, tem, com os eletrônicos, ela tem muito acesso a tudo isso. Então é importante que você observe que jogos a criança está acessando, que desenhos, que conversas com amigos, que histórias ela tem ouvido, porque de algum lugar vem vindo informação ou imagem que a estimula a ter medo. E é fundamental que esta fonte seja cortada, seja um jogo, seja um desenho, seja lá o que for. E aí nós vamos para a quinta dica, que é a seguinte: você pode transformar este monstro, ou este vampiro, ou este zumbi, dando para ele, e transformá-lo na mente da criança, dando para ele um outro significado. Como é que a gente faz isso? Bem, é muito comum esses personagens serem apresentados para a criança como alguém do mal, como alguém que ameaça, que assusta. Então nós podemos colocar esses mesmos personagens num outro contexto.
inventando histórias em que eles possam ser bacana, ou que eles tenham coisas divertidas, ou que eles se vistam de uma maneira engraçada. E você vai, então, usando o mesmo mundo da fantasia para dar um outro significado para aquele objeto de medo. Alguns filmes já fazem isso, alguns desenhos como Hotel Transilvânia, Monstros S.A., o Divertidamente, que não fala não tem monstros, mas tem ali a tristeza, tem o medo, enfim, tem alguns sentimentos, e também de uma forma lúdica pode ajudar a criança a compreender que todos esses personagens aí, eles estão dentro de um contexto, e ali de um contexto mais divertido, de um contexto mais amoroso. E aí então ela vai significando estas emoções, assim como especialmente estes personagens, de um jeito mais leve, de um jeito que ela possa conviver mais facilmente com eles. E ali, depois dos 7 anos, normalmente esses medos tendem a desaparecer, diminuir muito e vão desaparecendo, porque aí a criança já passa a compreender mais as situações, ela já passa a ter mais clareza do que é abstrato, do que é concreto, ela já começa a caminhar um pouquinho mais para discernir entre realidade e fantasia, e aí isso vai embora. A questão é, de fato, a paciência mesmo, o cuidado, a amorosidade sua com o seu filho neste processo, e ela é fundamental, ela é importantíssima, a sua disponibilidade, o seu afeto para fortalecê-lo, para que ele passe por esse processo, ok? Bem, se você gostou do nosso vídeo, eu vou convidá-lo a curtir e também compartilhar, e deixe aqui o seu comentário. Nós vamos gostar muito de saber da sua história. Será que seu filho já sentiu medo? Como foi que você fez? Conta aqui pra gente, nós vamos gostar muito de saber, ok? Muito obrigada, um beijo, nós nos encontramos no próximo vídeo.